foi a primeira vez que o governo jogou luz sobre as empresas que recebem os incentivos. Quer dizer, isso nunca tinha sido divulgado, o nome das Deixa eu dizer, empresas. eu acho isso um absurdo. Acho um Por quê? absurdo porque é o seguinte, você está expondo a empresa, porque a leitura do cidadão, do homem comum, é de que eles estão praticando alguma ilegalidade. Ou seja, isto produz um dano reputacional falso. Quando eu me lembro que, no momento que se pretendeu fazer, colocar no Diário Oficial a lista dos devedores do fisco. Eu estava fora do fisco, eu escrevi dizendo assim, vem cá, coloca do outro lado a lista dos credores da Fazenda. Senão está uma coisa desigual. Uhum. Não há paridade de forças. Então, quando se diz, eu vou divulgar uma lista, dá a impressão que essa lista ela foi feita à minha revelia, e é uma ilegalidade. E isto não é verdade, isso é rigorosamente um dano reputacional. Se ele tem, isso pode ser um instrumento de gerenciamento interno do governo. Olha, eu tenho isso aqui, mas saber quem tem incentivo fiscal, não tem fiscal, isso passa muito pelo campo da demagogia. Pode ter sido uma atitude do ministro para pressionar a opinião, para que a opinião pública pressione o Congresso para se tirar esses benefícios? Não, seria um raciocínio muito pueril fazer isso. E eu lembro que o Código Penal, no artigo 315, parágrafo 1º, diz o seguinte: cobrar impostos quando sabidamente indevido, ou quando o devido o fizer de forma vexatória, constitui crime por excesso de exação. Agora, secretário, como é que o governo faz para conseguir, no momento que tem essa pressão para o ajuste de contas, ele conseguir retirar esses incentivos? Porque esse é um ponto. Quando é que um incentivo vale a pena e quando é que ele só causa prejuízo? Então, só causa prejuízo que eu quero dizer é na questão, justamente a principal questão que tem hoje no país, que é a questão do ajuste das contas públicas. O ministro está sendo muito pressionado para isso. E aí vem cortes em cima de políticas públicas, corte em cima de BPC. Por que não cortar os incentivos? Fazer Essa é uma discussão legítima. primeiro é o seguinte: corte efetivo, nada. Tem expansão de despesa. É justamente o oposto. Quer dizer, agora tem que ter uma política. Assim, e tem que ser uma política clara. Quer dizer, eu digo o seguinte: olha, eu tenho um incentivo fiscal que não é eficaz em relação aos seus objetivos. Ora, em razão disso, eu faço uma justificação, eu faço uma defesa da tese e proponho revogação. É simples assim. Como em relação ao gasto, porque o gasto para a Receita tem tido um desempenho excepcional. O gasto ainda assim está crescendo mais do que a receita. Tá? Portanto, não assim me dá a impressão que quando fala, isto aqui é uma leitura política, eu quero chamar a atenção, quando fala assim, em rever a questão de incentivos, isenções, como se fosse uma coisa ruim e como se fosse ele próprio que é o autor disso. Tá? Assim, como, olha, foi os outros que me obrigaram. Não, você é parte do processo. É uma maneira para justificar aumento de despesa. Essa já é uma leitura bem mais... como você falou, não tem um tratamento complexo da questão de despesas e receitas. Que esse é o principal ponto, secretário, do país hoje, é a questão de orçamento, de despesas e receita. Agora, para ser resolvido na gritaria, não está se mostrando efetivo. Sim, ou seja, falta racionalidade, falta colocar todas as questões postas de uma maneira equilibrada, organizada. Agora, quando o último artigo que eu escrevi, neste mês de novembro, o título Sem convicção não há solução. Quer dizer, não há convicção em nada disso. Quer dizer, isso é feito como um espetáculo político. Não há uma convicção disso. Se não tem convicção, não vai andar.
Simplesmente não vai andar. Ou seja, não tem uma convicção efetiva da relevância do equilíbrio fiscal. Esse é o primeiro ponto de partida. Depois, em seguida, verificar o seguinte: como eu escrevi, vai tratar das indenizações dos agentes políticos e servidores públicos? A indenização, auxílio, moradia, indenização, não paga imposto de renda. Vai tratar do teto da administração, que está na Constituição. Ninguém pode ganhar mais do que o teto, como é coisa de brasileiro. Mas acontece que isso daqui não é remuneração. Isso daqui é indenização. Indenização está reparando o patrimônio de quê? Um direito subjetivo, indenização, sem imposto de renda, é uma coisa assintosa. Isso tem muito na administração pública. Quer dizer, essas coisas, assim, põe as coisas todas às claras, à luz do dia, mostrando todos os problemas assim, e não tente evitar aquilo que tem custo político. O custo político vai ditar a sucesso ou não da empreitada, mas o custo político não pode ser utilizado para, enfim, de encobrir os fatos como são. Hoje, como é que você avalia a condução que o governo está dando a essa questão do equilíbrio das contas? Esse é o ponto. Não há uma convicção no governo que é necessário fazer os cortes e esses ajustes? Você apareceu o seguinte: eu só vejo aumento do vale não sei quanto, aumento não sei de que lá, reindex em relação ao salário mínimo. Quer dizer, criam-se ministérios. Eu duvido que uma pessoa bem formada, muito bem formada, seja capaz de anunciar o número de ministérios e o nome dos ministérios no Brasil e o respectivos ministros. Para fazer o quê? Mas isso tem um valor pouco significativo. Não tem valor pouco significativo, não. Isso é uma demanda por gasto. Porque se eu crio um ministério, e o meu ministério não vai gastar, quer dizer, não é o gasto do ministério em si, mas a demanda que tem para gastar para poder aparecer. Eu, há mais de 20 anos, escrevi denunciando essa questão de emendas parlamentares. E mostrava como é que isso apareceu. Até a Constituição de 88, não eram permitidas emendas parlamentares. Então, na Constituinte de 88 se disse, vem cá, mas se houver um erro ou omissão,